Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Capato, eu sou psicólogo e coach. No vídeo de hoje vamos falar sobre o mito da tribo Cherokee e sobre os lobos e como isso ensina sobre emoções para nós. Roda a vinheta! No vídeo de hoje vamos falar sobre a tribo Cherokee e lobos e o que essa analogia nos ensina no dia a dia e o quanto isso tem a ver com as nossas emoções. Para quem não sabe, a tribo Cherokee é uma tribo indígena americana e muito antiga que tem vários causos e histórias e mitos de cultura dentro dela. Um mito muito clássico e famoso é o mito Cherokee sobre o lobo do bem e do mal, e o quanto isso habita dentro de nós. Então agora, neste momento, prepara a pipoca, cuida desse momento seu que eu vou contar esse mito para vocês. Era uma vez, numa velha e antiga aldeia, um senhor sábio e chefe da tribo. Ele recebe um dos jovens meninos dessa tribo e esse jovem pergunta para o chefe: chefe, eu sei que o senhor é muito sábio e eu queria saber qual é essa história que conta que existe dentro de todo mundo um lobo do bem e do mal. E aí o velho sábio conta para o jovem que é isso mesmo. Dentro de cada um de nós existe um lobo do bem e um lobo do mal. E diariamente eles se enfrentam em uma batalha frenética e intensa dentro de nós. E aí o garoto olhou para aquilo, pensou na história, ficou imaginando essa luta de lobos dentro dele e pensou: nossa, mas qual que vai ganhar? Qual que vence se todo dia eles lutam? E aí o chefe da tribo dá uma linda lição e um aprendizado sobre isso. Todos nós temos o lobo do bem e do mal. E vai ganhar a luta aquele que você alimenta mais. Poxa, se você olhar para isso no nosso dia a dia, realmente existem situações de bem e mal e de bom e ruim que aparecem para nós o tempo todo. E aí, na maioria das vezes, a gente alimenta aquilo sem perceber. Isso serve para pensamentos, para sentimentos, atitudes, e isso vai gerar um resultado, seja positivo ou negativo. Então, se você olhar para o seu dia a dia e entender que o seu lobo do mal, o seu lobo negativo, ou seja, suas emoções negativas, você está alimentando elas de uma forma maior do que as positivas, qual o resultado que você vai ter? Justamente isso. Mais sentimentos, sensações, atitudes e resultados negativos. Se você alimenta o positivo, o lobo do bem, aquilo que te faz bem, aquilo que te agrega, consequentemente, sentimentos, atitudes, sensações positivas virão para você. O que isso nos mostra sobre gestão emocional no nosso dia a dia? Isso mostra o quanto cabe a nós fazer essa gestão. Reconhecer as nossas emoções e o que nós temos alimentado no nosso dia a dia, seja coisa positiva ou negativa. E aí eu não estou falando para você ficar o tempo todo só pensando em coisa boa, uma falsa positividade, não é esse o caminho. É de reconhecer e regular. Nossa, se existe 3 vezes mais palavras negativas no dicionário, será que eu estou vibrando só um negativo no meu dia a dia? Não, eu estou entendendo quando eu não estou mal, mas estou tentando mudar a minha vibração de ficar neutro ou de ir para o positivo, e não de ficar o tempo todo falando coisa ruim. Isso faz uma diferença no seu dia a dia e nas suas ações. É como se você trabalhasse não um ou outro, mas uma integração, de saber que dentro de você tem um lado luz, ou seja, as coisas boas e positivas que acontecem, e o lado sombra, que todo mundo tem, algo de ruim, algo de negativo, os dias que não são tão legais, e isso não vai deixar de existir. Somos seres humanos e integrar isso é o nosso desafio. E aí, o mito Cherokee nos traz essa reflexão de olhar para si e o que você está alimentando, seja nos ambientes que você vai, nas pessoas que você se relaciona e também nas ações que você tem com você mesmo no dia a dia. Se você alimenta um ou outro, ou se você integra você para chegar na sua melhor versão. E os lobos, eles trazem esse aprendizado. O lobo é um animal de poder, quando a gente fala da mística ou do xamanismo ou de algo assim, que faz que o lobo é como se fosse o professor. Então o lobo, ele é um animal de grupo,
ele é um animal de sabedoria, que simboliza sabedoria, lealdade, porque ele anda em grupo, em alcateia, e geralmente ele tem uma organização, desde o lobo alfa, o beta, e até os mais velhos ou os doentes, como eles ficam enfileirados diante de uma caça ou diante de uma mudança de local. E aí essa organização dos lobos mostra a sensação de grupo e como isso interfere no nosso dia a dia e nas nossas ações. O quanto a gente tem organizado e direcionado nossas ações de uma forma diferente e justamente protegido os nossos de uma forma que o grupo potencialize o melhor de nós. E aí o lobo traz isso porque ele tem uma figura do professor. Então o lobo geralmente quando ele sai, o alfa sai para caça ou para desbravar um território, ele vai, treina um conhecimento que ele desbrava ali e ele volta para ensinar o grupo. Então, o lobo geralmente é um animal que eu me identifico muito por essa questão que ele tem de inteligência, de sabedoria, uma pulsão de raiva e de ação muito forte, porque ele também se isola muito rápido e ele também tem uma pulsão de raiva muito forte no reagir. Então, nem sempre é só positivo. Mas olhar para a história do mito Cherokee e olhar para essa visão sobre os lobos e como é a organização da alcateia e como as emoções no nosso dia a dia são direcionadas, são analogias simples que a gente pode fazer para justamente ver como que a gente está se tratando o outro e alavancando ou não no nosso melhor. Então, o meu convite hoje, além de contar uma história boa para vocês e trazer esse conhecimento mitológico de certa forma, era que vocês olhassem o que vocês têm alimentado em vocês diariamente. Se a gente está o tempo todo só indo para o lado negativo ou positivo, a gente também vai ficar nessa luta. Mas o quanto você pode dar as mãos para a sua luz e para a sua sombra? Esse é o maior desafio do ser humano e é o que a gente mais vê dentro de um processo de autoconhecimento, o quanto as pessoas têm uma dificuldade de acolher a sua sombra e de acender a sua luz. E eu espero que isso seja uma sementinha que vai despertar esse olhar seu para o seu processo de autoconhecimento. E é isso que eu queria plantar nesse vídeo de hoje. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que te ajude essa reflexão de alguma maneira e que você olhe para você de uma forma diferente a partir de hoje. Então é um convite de um lobo para vários lobos aí do outro lado da tela para refletir essa analogia de uma forma nova e de uma forma assertiva para ações que potencialize vocês e integre a melhor versão de vocês dentro de vocês. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. A gente quer chegar a um número maior de pessoas cada vez mais. E não esquece, te vejo no próximo vídeo.